Título 4. Da graça, do induto, da anistia e da reabilitação. Capítulo 1. Da graça, do induto e da anistia. Artigo 734. A graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao Presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Artigo 735. A petição de graça, acompanhada dos documentos com que o impetrante a instruir, será remetida ao Ministro da Justiça por intermédio do Conselho Penitenciário. Artigo 736. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e depois de ouvir o diretor do estabelecimento penal a que estiver recolhido o condenado, fará, em relatório, a narração do fato criminoso, examinará as provas, mencionará qualquer formalidade ou circunstância omitida na petição e exporá os antecedentes do condenado e seu procedimento depois de preso, opinando sobre o mérito do pedido. Artigo 737. Processada no Ministério da Justiça, com os documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição subirá a despacho do Presidente da República, a quem serão presente os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Artigo 738. Concedida a graça e junta aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou penas ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de redução ou comutação de pena. Artigo 739. O condenado poderá recusar a comutação da pena. Artigo 740. Os autos da petição de graça serão arquivados no Ministério da Justiça. Artigo 741. Se o réu for beneficiado por induto, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, providenciará de acordo com o disposto no artigo 738. Artigo 742. Concedida a anistia, após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, declarará extinta a pena. Capítulo 2. Da reabilitação. Artigo 743. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação após o decurso de 4 ou 8 anos, pelo menos conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo. Artigo 744. O requerimento será instruído com, inciso 1, certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior. 2. Atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento. 3. Atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado. 4. Quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração. E 5. Prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime, ou persistir a impossibilidade de fazê-lo. Artigo 745. O juiz poderá ordenar as diligências necessárias para a apreciação do pedido, cercando-as do sigilo possível e, antes da decisão final, ouvirá o Ministério Público. Artigo 746. Da decisão que conceder a reabilitação, haverá recurso de ofício. Artigo 747. A reabilitação, depois de sentença irrecorrível, será comunicada ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere. Artigo 748. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal. Artigo 749. Indeferida a reabilitação, o condenado não poderá renovar o pedido senão após o decurso de 2 anos, salvo se o indeferimento tiver resultado de falta ou insuficiência de documentos.
Artigo 750. A revogação de reabilitação será decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Título 5. Da execução das medidas de segurança. Artigo 751. Durante a execução da pena ou durante o tempo em que a ela se furtar o condenado, poderá ser imposta a medida de segurança se, inciso 1, o juiz ou o tribunal na sentença, alínea A, omitir sua decretação nos casos de periculosidade presumida. B. Deixar de aplicá-la ou de excluí-la expressamente. Alínea C. Decretar os elementos constantes do processo insuficientes para a imposição ou exclusão da medida e ordenar indagações para a verificação da periculosidade do condenado. Inciso 2. Tendo sido expressamente excluída na sentença a periculosidade do condenado, novos fatos demonstrarem ser ele perigoso. Artigo 752. Poderá ser imposta medida de segurança depois de transitar em julgado a sentença, ainda quando não iniciada a execução da pena, por motivo diverso de fuga ou ocultação do condenado. Inciso 1. No caso da letra A do inciso 1 do artigo anterior, bem como da letra B, se tiver sido alegada a periculosidade. Inciso 2. No caso da letra C do inciso 1 do mesmo artigo. Artigo 753. Ainda depois de transitar em julgado a sentença absolutória, poderá ser imposta a medida de segurança enquanto não decorrido tempo equivalente ao da sua duração mínima, a indivíduo que a lei presuma perigoso. Artigo 754. A aplicação da medida de segurança nos casos previstos nos artigos 751 e 752 competirá ao juiz da execução da pena e, no caso do artigo 753, ao juiz da sentença. Artigo 755. A imposição da medida de segurança nos casos dos artigos 751 a 753 poderá ser decretada de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Parágrafo único. O diretor do estabelecimento penal que tiver conhecimento de fatos indicativos da periculosidade do condenado, a quem não tenha sido imposta a medida de segurança, deverá logo comunicá-los ao juiz. Artigo 756. Nos casos do inciso 1, A e B do artigo 751 e no inciso 1 do artigo 752, poderá ser dispensada nova audiência do condenado. Artigo 757. Nos casos do inciso 1, a linha C, e no 2 do artigo 751 e no inciso 2 do artigo 752, o juiz, depois de proceder às diligências que julgar convenientes, ouvirá o Ministério Público e concederá ao condenado o prazo de 3 dias para alegações, devendo a prova requerida ou reputada necessária pelo juiz ser produzida dentro em 10 dias. Parágrafo 1º. O juiz nomeará defensor ao condenado que o requerer. Parágrafo 2º. Se o réu estiver foragido, o juiz procederá às diligências que julgar convenientes, concedendo o prazo de provas, quando requerido pelo Ministério Público. Parágrafo 3º. Findo o prazo de provas, o juiz proferirá a sentença dentro de 3 dias. Artigo 758. A execução da medida de segurança incumbirá ao juiz da execução da sentença. Artigo 759. No caso do artigo 753, o juiz ouvirá o curador, já nomeado, ou, que então nomear, podendo mandar submeter o condenado a exame mental, internando-o desde logo em estabelecimento adequado. Artigo 760. Para verificação da periculosidade, no caso do parágrafo 3º do artigo 78 do Código Penal, observar-se-á o disposto no artigo 757 no que for aplicável. Artigo 761. Para a providência determinada no artigo 84, parágrafo 2º do Código Penal, se as sentenças forem proferidas por juízes diferentes, será competente o juiz que tiver sentenciado por último ou autoridade de jurisdição prevalente no caso do artigo 82. Artigo 762. A ordem de internação expedida para executar-se medida de segurança detentiva conterá, inciso 1, a qualificação do internado, 2, o teor da decisão que tiver imposto a medida de segurança, 3, a data em que terminará o prazo mínimo da internação. Artigo 763. Se estiver solto o internado, expedir-se-á mandado de captura, que será cumprido por oficial de justiça
ou por autoridade policial. Artigo 764. O trabalho nos estabelecimentos referidos no artigo 88, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Penal, será educativo e remunerado de modo que assegure ao internado meios de subsistência quando cessar a internação. Parágrafo 1º. O trabalho poderá ser praticado ao ar livre. Parágrafo 2º. Nos outros estabelecimentos, o trabalho dependerá das condições pessoais do internado. Artigo 765. A quarta parte do salário caberá ao Estado ou, no DF e nos territórios, à União, e o restante será depositado em nome do internado ou, se este preferir, entregue à sua família. Artigo 766. A internação das mulheres será feita em estabelecimento próprio ou em seção especial. Artigo 767. O juiz fixará as normas de conduta que serão observadas durante a liberdade vigiada. Parágrafo 1º. Serão normas obrigatórias impostas ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada. A linha A. Tomar ocupação dentro do prazo razoável, se for apto para o trabalho. B. Não mudar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização deste. Parágrafo 2º. Poderão ser impostas ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada, entre outras obrigações, as seguintes. A linha A. Não mudar de habitação, sem aviso prévio ao juiz ou à autoridade incumbida da vigilância. B. Recolher-se cedo à habitação. A linha C. Não trazer consigo armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender. A linha D. Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagem, nem certas reuniões, espetáculos ou diversões públicas. Parágrafo 3º. Será entregue ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada uma caderneta de que constarão as obrigações impostas. Artigo 768. As obrigações estabelecidas na sentença serão comunicadas à autoridade policial. Artigo 769. A vigilância será exercida discretamente, de modo que não prejudique o indivíduo a ela sujeito. Artigo 770. Mediante representação da autoridade incumbida da vigilância, a requerimento do Ministério Público ou de ofício, poderá o juiz modificar as normas fixadas ou estabelecer outras. Artigo 771. Para a execução do exílio local, o juiz comunicará sua decisão à autoridade policial do lugar ou dos lugares onde o exilado está proibido de permanecer ou de residir. Parágrafo 1º. O infrator da medida será conduzido à presença do juiz, que poderá mantê-lo detido até proferir decisão. Parágrafo 2º. Se for reconhecida a transgressão e imposta consequentemente a liberdade vigiada, determinará o juiz que a autoridade policial providencie a fim de que o infrator siga imediatamente para o lugar de residência por ele escolhido e oficiará a autoridade policial desse lugar, observando-se o disposto no artigo 768. Artigo 772. A proibição de frequentar determinados lugares será comunicada pelo juiz à autoridade policial, que lhe dará conhecimento de qualquer transgressão. Artigo 773. A medida de fechamento de estabelecimento ou de interdição de associação será comunicada pelo juiz à autoridade policial para que a execute. Artigo 774. Nos casos do parágrafo único do artigo 83 do Código Penal, ou quando a transgressão de uma medida de segurança importar a imposição de outra, observar-se-á o disposto no artigo 757, no que for aplicável. Artigo 775. A cessação ou não da periculosidade se verificará ao fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança pelo exame das condições da pessoa a que tiver sido imposta, observando-se o seguinte. Inciso 1. O diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade policial incumbida da vigilância até um mês antes de expirado o prazo de duração mínima da medida, se não for inferior a 1 ano, ou até 15 dias, nos outros casos, remeterá ao juiz da execução minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a cessação ou permanência da medida. 2. Se o indivíduo estiver internado em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento, o relatório será acompanhado do laudo de exame pericial, feito por 2 médicos designados pelo diretor do estabelecimento. 3. O diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade policial deverá,
no relatório, concluir pela conveniência da revogação ou não da medida de segurança. 4. Se a medida de segurança for o exílio local ou a proibição de frequentar determinados lugares, o juiz, até um mês ou 15 dias antes de expirado o prazo mínimo de duração, ordenará as diligências necessárias para verificar se desapareceram as causas da aplicação da medida. 5. Junto aos autos, o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou o defensor no prazo de 3 dias para cada um. 6. O juiz nomeará curador ou defensor ao interessado que o não tiver. 7. O juiz de ofício ou a requerimento de qualquer das partes poderá determinar novas diligências, ainda que já expirado o prazo de duração mínimo da medida de segurança. 8. Ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o número anterior, o juiz proferirá a sua decisão no prazo de 3 dias. Artigo 776. Nos exames sucessivos a que se referem o parágrafo 1º, inciso 2, e parágrafo 2º do artigo 81 do Código Penal, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo anterior. Artigo 777. Em qualquer tempo, ainda durante o prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o tribunal, câmara ou turma, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, seu defensor ou curador, ordenar o exame para verificação da cessação da periculosidade. Parágrafo 1º. Designado o relator e ouvido o procurador-geral, se a medida não tiver sido por ela requerida, o pedido será julgado na primeira sessão. Parágrafo 2º. Deferido o pedido, a decisão será imediatamente comunicada ao juiz e requisitará, marcando prazo, o relatório e o exame a que se referem os incisos 1 e 2 do artigo 775 ou ordenará as diligências mencionadas no inciso 4 do mesmo artigo, prosseguindo de acordo com o disposto nos outros incisos do citado artigo. Artigo 778. Transitando em julgado a sentença de revogação, o juiz expedirá ordem para a desinternação quando se tratar de medida detentiva, ou para que cesse a vigilância ou a proibição nos outros casos. Artigo 279. O confisco dos instrumentos e produtos do crime, caso previsto no artigo 100 do Código Penal, será decretado no despacho de arquivamento do inquérito, na sentença de impronúncia ou na sentença absolutória. Livro 5. Das relações jurisdicionais com a autoridade estrangeira. Título único. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 780. Sem prejuízo das convenções ou tratados, aplicar-se-á o disposto neste título a homologação de sentenças penais estrangeiras e a expedição e o cumprimento de cartas rogatórias para citações, inquirições e outras diligências necessárias à instrução do processo penal. Artigo 781. As sentenças estrangeiras não serão homologadas nem as cartas rogatórias cumpridas se contrárias à ordem pública e aos bons costumes. Artigo 782. O trânsito, por via diplomática, dos documentos apresentados constituirá prova bastante de sua autenticidade. Capítulo 2. Das cartas rogatórias. Artigo 783. As cartas rogatórias serão, pelo respectivo juiz, remetidas ao Ministério da Justiça, a fim de ser perdido o seu cumprimento, por via diplomática, às autoridades estrangeiras competentes. Artigo 784. As cartas rogatórias emanadas de autoridades estrangeiras competentes não dependem de homologação e serão atendidas, se encaminhadas por via diplomática, e desde que o crime, segundo a lei brasileira, não exclua a extradição. Parágrafo 1º. As rogatórias, acompanhadas de tradução em língua nacional, feita por tradutor oficial ou juramentado, serão, após exequatur do presidente do Supremo Tribunal Federal, cumpridas pelo juiz criminal do lugar onde as diligências tenham de efetuar-se, observadas as formalidades prescritas neste Código. Parágrafo 2º. A carta rogatória será, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, remetida ao presidente do Tribunal de Apelação do Estado, do DF ou do território, a fim de ser encaminhada ao juiz competente. Parágrafo 3º.
versando sobre crime de ação privada, segundo a lei brasileira, o andamento após o exequatur dependerá do interessado a quem incumbirá o pagamento das despesas. Parágrafo 4º. Ficará sempre na Secretaria do Supremo Tribunal Federal cópia da carta rogatória. Artigo 785. Concluídas as diligências, a carta rogatória será devolvida ao presidente do Supremo Tribunal Federal por intermédio do presidente do Tribunal de Apelação, o qual, antes de devolvê-la, mandará completar qualquer diligência ou sanar qualquer nulidade. Artigo 786. O despacho que conceder o exequatur marcará, para o cumprimento da diligência, prazo razoável que poderá ser excedido, havendo justa causa, ficando esta consignada em ofício dirigido ao presidente do Supremo Tribunal Federal, juntamente com a carta rogatória. Capítulo 3. Da homologação das sentenças estrangeiras. Artigo 787. As sentenças estrangeiras deverão ser previamente homologadas pelo Supremo Tribunal Federal para que produzam os efeitos do artigo 7º do Código Penal. Artigo 788. A sentença penal estrangeira será homologada quando a aplicação da lei brasileira produzir na espécie as mesmas consequências e concorrem os seguintes requisitos. Inciso 1. Está revestida das formalidades externas necessárias segundo a legislação do país de origem. 2. Haver sido proferida por juiz competente mediante citação regular, segundo a mesma legislação. 3. Ter passado em julgado. 4. Estar devidamente autenticada por cônsul brasileiro. E 5. Estar acompanhada de tradução feita por tradutor público. Artigo 789. O Procurador-Geral da República, sempre que tiver conhecimento da existência de sentença penal estrangeira, emanada de Estado que tenha com o Brasil tratado de extradição e que haja imposto medida de segurança pessoal ou pena acessória que deva ser cumprida no Brasil, pedirá ao Ministro da Justiça providências para a obtenção de elementos que o habilitem a requerer a homologação da sentença. Parágrafo 1º. A homologação de sentença emanada de autoridade judiciária de Estado que não tiver tratado de extradição com o Brasil dependerá de requisição do Ministro da Justiça. Parágrafo 2º. Distribuído o requerimento de homologação, o relator mandará citar o interessado para deduzir embargos dentro de 10 dias, se residir no Distrito Federal, de 30 dias, no caso contrário. Parágrafo 3º. Se nesse prazo o interessado não deduzir os embargos, ser-lhe-á pelo relator nomeado defensor, o qual, dentro de 10 dias, produzirá a defesa. Parágrafo 4º. Os embargos somente poderão fundar-se em dúvida sobre a autenticidade do documento, sobre a inteligência da sentença ou sobre a falta de qualquer dos requisitos enumerados nos artigos 781 e 788. Parágrafo 5º. Contestados os embargos dentro de 10 dias, pelo Procurador-Geral, irá o processo ao relator e ao revisor, observando-se no seu julgamento o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 6º. Homologada a sentença, a respectiva carta será remetida ao presidente do Tribunal de Apelação do DF, do Estado ou do Território. Parágrafo 7º. Recebida a carta de sentença, o presidente do Tribunal de Apelação a remeterá ao juiz do lugar de residência do condenado para aplicação da medida de segurança ou da pena acessória, observadas as disposições do título 2, capítulo 3 e título 5 do livro 4 deste Código. Artigo 790. O interessado na execução de sentença penal estrangeira para a reparação do dano, restituição e outros efeitos civis poderá requerer ao Supremo Tribunal Federal a sua homologação, observando-se o que a respeito prescreve o Código de Processo Civil. Livro 6. Disposições Gerais. Artigo 791. Em todos os juízos e tribunais do crime, além das audiências e sessões ordinárias, haverá as extraordinárias, de acordo com as necessidades do rápido andamento dos feitos. Artigo 792. As audiências, sessões e atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais
com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça, que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados. Parágrafo 1º. Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual puder resultar escândalo inconveniente, grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz ou o tribunal, câmara ou turma poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado às portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Parágrafo 2º. As audiências, as sessões e os atos processuais, em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência do juiz ou em outra casa por ele especialmente designada. Artigo 793. Nas audiências e nas sessões, os advogados, as partes, os escrivães e os espectadores poderão estar sentados. Todos, porém, se levantarão quando se dirigirem aos juízes ou quando estes se levantarem para qualquer ato do processo. Parágrafo único. Nos atos da instrução criminal perante os juízes singulares, os advogados poderão requerer sentados. Artigo 794. A polícia das audiências e das sessões compete aos respectivos juízes ou ao presidente do tribunal, câmara ou turma, que poderão determinar o que for conveniente à manutenção da ordem. Para tal fim, requisitarão força pública, que ficará exclusivamente à sua disposição. Artigo 795. Os espectadores das audiências ou das sessões não poderão manifestar-se. Parágrafo único. O juiz ou o presidente fará retirar da sala os desobedientes que, em caso de resistência, serão presos e autuados. Artigo 796. Os atos de instrução ou julgamento prosseguirão com a assistência do defensor, se o réu se portar inconvenientemente. Artigo 797. Excetuadas as sessões de julgamento, que não serão marcadas para domingo ou dia feriado, os demais atos do processo poderão ser praticados em período de férias, em domingos e dias feriados. Todavia, os julgamentos iniciados em dia útil não se interromperão pela superveniência de feriado ou domingo. Artigo 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Parágrafo 1º. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Parágrafo 2º. A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão. Será, porém, considerado fim do prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr. Parágrafo 3º. O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Parágrafo 4º. Não correrão os prazos se houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária. Parágrafo 5º. Salvos os casos expressos, os prazos correrão: a linha A da intimação, b da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte, e a linha C do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho. Artigo 798-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos: inciso 1, que envolvam réus presos nos processos vinculados a essas prisões; 2, nos procedimentos regidos pela Lei Maria da Penha; 3, nas medidas consideradas urgentes, mediante despacho fundamentado do juízo competente. Parágrafo único. Durante o período a que se refere o caput deste artigo, fica vedada a realização de audiências e de sessões de julgamento, salvo nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo. Artigo 799. O escrivão, sob pena de multa de 50 a 500 mil réis e na reincidência suspensão até 30 dias, executará, dentro do prazo de 2 dias, os atos determinados em lei ou ordenados pelo juiz. Artigo 800. Os juízes singulares darão seus despachos e decisões dentro dos prazos seguintes, quando outros não estiverem estabelecidos. Inciso 1, de 10 dias, se a decisão for definitiva ou interlocutória mista. 2,
de 5 dias, se for interlocutória simples. 3. De 1 dia, se tratar de despacho de expediente. Parágrafo 1º. Os prazos para o juiz contar-se-ão do termo de conclusão. Parágrafo 2º. Os prazos do Ministério Público contar-se-ão do termo de vista, salvo para a interposição do recurso. Parágrafo 3º. Em qualquer instância, declarando o motivo justo, poderá o juiz exceder por igual tempo os prazos a ele fixados neste Código. Parágrafo 4º. O escrivão que não enviar os autos ao juiz ou ao órgão do Ministério Público no dia em que assinar termo de conclusão ou de vista, estará sujeito à sanção estabelecida no artigo 798. Artigo 801. Findos os respectivos prazos, os juízes e os órgãos do Ministério Público responsáveis pelo retardamento poderão, tantos dias de vencimentos quanto forem os excedidos, a contagem do tempo de serviço para o efeito de promoção e aposentadoria, a perda será do dobro dos dias excedidos. Artigo 802. O desconto referido no artigo antecedente far-se-á à vista da certidão do escrivão, do processo ou do secretário do tribunal, que deverão, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, remetê-las às repartições encarregadas do pagamento e da contagem do tempo de serviço, sob pena de incorrerem de pleno direito da multa de R$ 500.000 imposta por autoridade fiscal. Artigo 803. Salvo nos casos expressos em lei, é proibida a retirada de autos do cartório, ainda que em confiança, sob pena de responsabilidade do escrivão. Artigo 804. A sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido. Artigo 805. As custas serão contadas e cobradas de acordo com os regulamentos expedidos pela União e pelos Estados. Artigo 806. Salvo o caso do artigo 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará sem que seja depositada em cartório a importância das custas. Parágrafo 1º. Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre. Parágrafo 2º. A falta do pagamento das custas nos prazos fixados em lei ou marcados pelo juiz importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto. Parágrafo 3º. A falta de qualquer prova ou diligência de que deixe de realizar-se em virtude de não pagamento de custas não implicará a nulidade do processo se a prova de pobreza do acusado só posteriormente for feita. Artigo 807. O disposto no artigo anterior não obstará a faculdade atribuída ao juiz de determinar de ofício inquirição de testemunhas ou outras diligências. Artigo 808. A falta ou impedimento do escrivão e seu substituto servirá a pessoa idônea, nomeada pela autoridade, perante quem prestará compromisso, lavrando o respectivo termo. Artigo 809. A estatística judiciária criminal, a cargo do Instituto de Identificação e Estatística, ou repartições congêneres, terá por base o boletim individual, que é parte integrante dos processos, e versará sobre, inciso 1, os crimes e as contravenções praticados durante o trimestre, com especificação da natureza de cada um, meios utilizados e circunstâncias de tempo e lugar. 2. As armas proibidas que tenham sido apreendidas. 3. O número de delinquentes mencionadas as infrações que praticaram, sua nacionalidade, sexo, idade, filiação, estado civil, prole, residência, meios de vida e condições econômicas, grau de instrução, religião e condições de saúde física e psíquica. 4. O número dos casos de codelinquência. 5. A reincidência e os antecedentes judiciários. 6. As sentenças condenatórias ou absolutórias, bem como as de pronúncia ou de impronúncia. 7. A natureza das penas impostas. 8. A natureza das medidas de segurança aplicadas. 9. A suspensão condicional da execução da pena quando concedida. E 10. As concessões ou denegações de habeas corpus. Parágrafo 1º. Os dados acima enumerados constituem no mínimo exigível, podendo ser acrescidos de outros elementos úteis ao serviço da estatística criminal. Parágrafo 2º. Esses dados serão lançados semestralmente em mapa
e remetidos ao Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política do Ministério da Justiça. Parágrafo 3º. O boletim individual a que se refere este artigo é dividido em 3 partes destacáveis, conforme modelo anexo a este Código, e será adotado nos Estados, DF e territórios. A primeira parte fica arquivada no cartório policial, a segunda será remetida ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, e a terceira acompanhará o processo e, depois de passar em julgado a sentença definitiva, lançados os dados finais, será enviada ao referido instituto ou repartição congênere. Artigo 810. Este Código entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1942. Artigo 811. Revogam-se as disposições em contrário.